é o seu filho quem tem o direito de conviver com a outra família com a qual não mora. Isso porque em casos onde pais e mães são separados ou onde a mãe teve um filho fora de um relacionamento, é muito comum quando, ao entrar com o processo de guarda, pensão e convivência, o juiz estipule alguns dias para que essa criança possa conviver com a família do pai, porque na maioria dos casos a guarda estipulada é a guarda compartilhada e essa criança vai ter um lar fixo de convivência que é geralmente o lar da mãe, onde a mãe mora. Então ela tem o direito de conviver com a família do outro genitor, ou seja, a família do pai, por alguns momentos durante a semana. Essas visitas, ou essa convivência, ela é estipulada pelo juiz ou até mesmo acordada entre as partes, pai e mãe, para que ela possa acontecer da forma mais saudável, mais segura e mais responsável possível. Oi, mulheres, eu sou Cristine Moraes, eu sou advogada e a gente está aqui hoje para falar do direito de convivência, esse assunto que às vezes incomoda muitas mães, seja por falta de informação, seja por ter passado já por várias situações chatas, inseguras, frustrantes em relação a isso. Hoje eu vou esclarecer alguns pontos importantes até para você entender e não ficar refém dos desejos, enfim, das armadilhas que muitas vezes estão escondidas nessa dinâmica aí de visitas, enfim, nessa divisão de convivência a que a criança é submetida quando os pais precisam se separar ou, enfim, dividir essa guarda. A primeira questão que eu queria trazer é que o direito de convivência, ele é da criança. Muitas vezes essa questão é desconhecida, por genitores e genitoras dentro desse contexto familiar de separação. Então, a primeira coisa é entender que o direito de convivência é um direito da criança, previsto na Constituição Federal e no ECA, com o intuito de garantir a manutenção de vínculos afetivos de ambos os pais e familiares, independente da modalidade da guarda. Isso porque, gente, na guarda unilateral também vai existir o direito de visita da criança. Terão estipulados alguns dias para que ela conviva com a família paterna, ainda que a mãe tenha a guarda unilateral, a não ser que exista uma medida protetiva, casos de violência, de maus tratos, onde esse direito esteja suspenso temporariamente ou definitivamente. O normal, o comum, é que essa criança, ainda que tenha o lar de convivência como sendo da mãe ou a guarda unilateral como sendo em prol da mãe, que ela vá conviver também com a família do genitor. O que é importante a gente destacar aqui? O direito de convivência, ele é sim pautado em outros princípios. Princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, princípio do melhor interesse da criança. Então, o que eu quero trazer aqui, que como sendo esse direito, o direito da criança, ele não deve, ao meu ver, E é isso que eu busco dentro dos processos de guarda, nos quais eu defendo mães e crianças, para que essas visitas, elas se pautem realmente no melhor interesse da criança, porque o que a gente vê em muitas situações é que adultos, compram grandes brigas, eles fomentam aí sérias divergências familiares por conta de querer que o direito de visitação ou de convivência da criança, ele abarque os interesses do adulto, ele sirva para servir a expectativa do adulto, relativizando dias, horários, muitas vezes deixando essa criança esperando ali em prol de um compromisso do adulto, ou tantas e outras vezes quando é decidido com base em provas, em situações em que a criança está ali, seja por falta de vínculo, violência, enfim, em situações onde essas visitas, essa convivência fica suspensa, o que é importante trazer aqui, se o direito à convivência no lar paterno ou materno é um direito da criança, como existem tantas situações onde essa convivência é relativizada, ou quer ser relativizada, quer ser moldada em prol de interesses dos adultos, onde já foi demonstrado ali a questão da violência, onde já foi demonstrado a falta de vínculo, porque esse também é um motivo onde o juiz se pauta, onde o processo deve se pautar ali no melhor interesse da criança ou na proteção integral para que essa convivência continue fluindo, da forma estipulada ou até mesmo na forma em que a outra parte criou expectativa para que acontecesse, é necessário que ele dê passos e que facilite de forma que essa convivência seja saudável, seja justa e seja boa para a criança, protegendo os seus interesses e não os interesses dos adultos. A gente vê em diversas situações
onde a convivência da criança gera atritos entre os adultos, até porque a outra parte usa a convivência para deixar aquela mãe, por exemplo, que tem o dever ali de mandar aquela criança, porque foi estabelecido judicialmente, ele usa essa convivência como arma para atacar, para usar também de violência, né, contra essa mãe e essa criança, porque quem ataca a árvore ataca o fruto também. Né, no direito de família a gente tem essa máxima e a gente sabe que é verdadeira. Isso deve ser levado em consideração e servir como nuance para questões de decisões judiciais dentro de processos de família e de guarda. Outra questão, tenho a obrigação de mandar o meu filho, uma vez que esse direito é um direito dele e vez também que isso pode ser prejudicial a ele em algumas situações em específico. É importante você saber, mãe, que uma vez estipulado e determinado judicialmente, ou seja, existe uma sentença determinando que você deve entregar a sua criança tais e tais dias para que ela tenha a oportunidade de conviver com a família do outro genitor. Você precisa cumprir essa decisão judicial ou o descumprimento pode sim acarretar algumas sanções e penalidades, incluindo até mesmo a perda da guarda. Mas isso não significa que essa criança deve se adequar à maneira de viver e conviver de adultos, tá? Está presente em situações onde o melhor interesse dela não está sendo visto e respeitado, ou seja, em situações onde essa convivência serve para simplesmente agradar ao adulto, se adequar à vida do adulto, aos horários, ao dia que ele quer, ao dia que ele pode, ao dia que ele está disponível, ao mês que ele decide fazer algo para aquela criança, levar ao parquinho, levar para passear. Ou seja, ao bel prazer dele, né? Ao passo que essa criança muitas vezes tem o dever, né? A mãe se sente no dever de mandar, mas que aquela pessoa que tem a obrigação de buscar não se sente com a mesma responsabilidade. O que a gente precisa entender é que, uma vez estipulados dias e horários para que essa criança conviva com a outra pessoa, com outro pai, essa questão deve ser cumprida tanto pela mãe quanto pelo pai. A convivência pode ser revista caso todos aqueles fatores que a gente estava comentando aqui comecem a existir dentro dessa relação de convivência. Por exemplo, a proteção integral da criança não está sendo respeitada. Nessa convivência, ela não criou laços afetivos firmes, o pai não foi capaz de criar laços com a criança e essa criança está em sofrimento quando ela vai visitar essa outra família, né? Principalmente nos casos onde existe o pernoite ou nos casos onde a criança é muito pequena e ainda depende muito, né, da presença da mãe. Então, tudo isso pode ser revisto, tá? Pode ser reavaliado caso novas situações, novas provas venham surgindo ao longo desse processo de convivência que foi estabelecido lá na justiça. Então, uma das lições mais importantes da gente tomar em consideração quando o assunto é a sua criança conviver em um lar onde não é o seu, onde não é o lar de referência, é o princípio do melhor interesse dela, que deve ser respeitado. Inclusive, a nossa jurisprudência entende que a convivência familiar e comunitária da criança visa primeiramente assegurar o seu melhor interesse. É irrestrito? Não, não é irrestrito. É preciso estar adequado e fluir de acordo com os interesses dessa criança e não de acordo com os interesses dos adultos envolvidos. É importante a gente trazer que as crianças, elas são vistas pela Constituição, elas são vistas pelas leis, então elas não são objetos manuseados pelos adultos, colocados ali num tabuleiro e manuseados pelos adultos da forma como bem entender a eles, sendo que existem princípios e proteções legais para que esse direito de convivência da criança seja assegurado e seja cumprido com o máximo de responsabilidade, de coerência e de proteção possíveis nos casos onde essa convivência precisa ser dividida. Então, embora você não possa proibir, né, o seu filho de conviver com o outro genitor, ir para a casa da família, né, do pai ou da mãe, nos momentos em que foi estipulados pelo juiz, você pode fiscalizar e entender como essa convivência está sendo implementada na vida do seu filho, de modo que não traga nenhum tipo de prejuízo físico, intelectual, emocional, psicológico, de forma que todos os direitos dele estejam assegurados dentro dessa convivência, que ele esteja bem emocionalmente, fisicamente, que ele não esteja em sofrimento, não esteja em dano emocional. Isso é dever dos pais, zelar pela
integridade física e emocional dos seus filhos, e ao passo que existirem elementos e provas quanto a inseguranças dentro dessa convivência na outra família, é preciso levar isso ao juízo, levar isso a sério, tá? Entender o que está acontecendo, se colocar do lado dessas crianças. Eu costumo dizer que as mães, elas são os olhos e a boca dos seus filhos menores de idade, que não tem como se defender, não tem como levar suas questões adiante, cabendo à mãe a ficar atenta aos sinais que a criança apresenta, até porque uma má convivência do outro lado sempre vai resultar em sinais importantes de serem verificados pelo adulto que os notar, que os presenciar. Dúvidas sobre essa questão? Entre em contato comigo pelas redes sociais, já se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo a você, mãe e mulher, esse conteúdo tão necessário à convivência e ao dia a dia. E até a semana que vem, na terça-feira, com mais um tema importante para você. Tchau, tchau e até lá!